Olá, meu amigo, minha amiga, que Deus te abençoe, a ti e a toda a sua família. Antes de começar a mensagem aqui no canal, eu vou te fazer uma pergunta. É claro que você já vai saber a resposta, é muito simples e fácil. Porventura, alguém pode enganar o Criador? Alguém pode enganar a Deus, o nosso Senhor? É claro que não, você vai responder. E realmente não, ninguém pode enganar o Criador. O próprio Salmo 139, que está escrito aí, você está vendo aí na tela, diz assim: para o mestre de música, um salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então o Senhor, ele sonda o coração do ser humano, ele sonda a nossa mente. Não tem como esconder nada dele. Aí vem dizendo: sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanho o meu pensamento onde quer que eu esteja. O Senhor conhece o teu pensamento. Mais uma vez, mostra que o Senhor sonda todo o ser. Então isso vem sendo mostrado no Salmo 139 de uma maneira bem clara. Discerne a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. As intenções do ser humano o Senhor sabe, independente de quem seja. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Então, vamos parar por aqui, não vamos ler tudo, mas se você quiser conhecer mais sobre a onisciência de Deus e ver mais detalhes, leia o Salmo 139 todo, que não é um salmo complicado de se entender. Você vai logo de cara entender tudo sobre a onisciência do Senhor. E quando diz nesse salmo que ele sonda o ser humano, ele sabe quando a pessoa se levanta, quando a pessoa se senta. Ele sabe o que, principalmente aqui no versículo 3, ele conhece todos os nossos intentos. As intenções nossas, está tudo claro diante do Criador. Antes que a palavra venha na nossa língua, ele já sabe. Ele sabe tudo. Então, isso mostra o que claramente? Que quando você vai orar, o Senhor sabe a tua intenção. A intenção que você quer com aquela oração. Quando você vai jejuar, o Senhor sabe a sua intenção. Então é impossível a pessoa oferecer uma oração ou um jejum ao Senhor sem que ele saiba realmente os reais motivos daquilo tudo. E, independente de qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, ele vai saber tudo, não adianta. E por que eu digo isso? O presidente convocou no domingo, que é o primeiro dia da semana, conhecido como domingo. O domingo foi convocado um jejum. Aliás, convocou os evangélicos, os cristãos, de uma forma geral, né, no Brasil, para que nós venhamos fazer um jejum pela nação, para que o Senhor venha abençoar o Brasil, venha ajudar a nação. E realmente isso é um propósito bom. É muito bom, é muito legal fazer um jejum. Isso é uma coisa boa de se fazer, porém da maneira correta. E é certo de que muita gente não estava nem se preocupando em olhar para a palavra de Deus, quando isso foi anunciado. Por quê? Como o Salmo 139 fala, não adianta querer enganar o Criador. O Senhor sabe o pensamento de cada um. E você imagina uma nação que não se arrepende, uma nação onde existe muita coisa errada, de idolatria, onde existe também os evangélicos que estão corrompidos, os evangélicos têm dado um mau testemunho tremendo. Você vê as lideranças evangélicas, principalmente, usufruindo do povo de uma maneira terrível, usufruindo da lã das ovelhas, arrancando até a pele, né? Tirando tudo que podem do povo. E o presidente, coitado, até sem muito conhecimento das coisas, chama a nação ao jejum. E os líderes evangélicos falando que vão fazer um jejum, o que é isso, todo mundo se juntando. Aí você olha para aquilo que eles têm feito, para as pregações deles, como que tem enganado as pessoas. Gente, o Senhor não é como o homem que pode ser enganado. Por exemplo, se você for num banco pedir um empréstimo, se você estiver devendo, você não consegue pegar um empréstimo enquanto não pagar aquilo que você
já pegou. Então você vai lá conversar com o gerente do banco. Eu quero um empréstimo. Mas ele vai falar o seguinte: olha, você só pode ter um novo empréstimo quando você quitar o antigo. Ou seja, se você não pagar, você não vai ter empréstimo nenhum. Com Deus não é igual, mas é semelhante. Por quê? Não adianta as pessoas quererem jejuar, quererem orar, fazerem isso ou aquilo, porque isso, porque aquilo, porque a nação está assim, está assado. Não adianta se não houver um arrependimento genuíno. Porque o Senhor, Ele vai saber, Ele sabe, aliás, quem é quem em todas as histórias. Não adianta chegar, vamos fazer um jejum aqui e achar que o Senhor vai ouvir sem arrependimento. Isso, gente, é enganar a si próprio. Sempre quando eu vou orar, quando eu vou entrar com algum propósito com o Senhor, eu sempre estou em arrependimento. Reconheço minhas fraquezas, peço perdão a Deus pelos meus pecados, reconheço o que eu tenho que mudar e aquilo que eu preciso fazer ali. Eu não chego diante do Senhor como se Ele não soubesse quem eu sou, como se Ele não soubesse as minhas ações. Aí eu fico olhando o povo tudo no pecado, na mentira, os evangélicos piorando ainda a situação, entrando em tudo quanto é tipo de coisa ruim, e depois vão fazer um jejum na heresia, na prática daquilo que desagrada ao Senhor. Eu fico imaginando, será que eles não conhecem o Salmo 139? Porque eu não vejo arrependimento. Eu não vejo os líderes evangélicos pararem de explorar as pessoas. Pelo contrário, não, vamos jejuar, bota o povo para passar fome, porque jejum sem entendimento é passar fome. E bota o povo para orar, bota o povo para jejuar. E o Senhor tapa os olhos, o Senhor fecha os ouvidos para orações e jejuns sem arrependimento. É triste, mas é a realidade. Isaías 59 fala sobre isso. Se você for ver outras mensagens aí no canal, você vai entender. Porque a gente falou sobre a oração de Daniel, a diferença da oração de Daniel com a oração dos cristãos de hoje. Que Daniel não negava, não fingia que estava tudo bem, mas ele confessou os pecados da nação diante do Senhor. A gente falou sobre a oração sem arrependimento, alguma aí no YouTube. Mas aqui mostra o quê? Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, para que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado para que não possa ouvir. Está em Isaías 59, versículo 1. Agora o 2. No entanto, as vossas maldades, que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso, Ele não lhes dará ouvidos. Ou seja, quem não se arrepende dos seus pecados e fica orando e jejuando, fazendo sacrifício. Vamos todo mundo orar domingo pela nação. Muito bom. Mas as igrejas evangélicas, as igrejas católicas abandonaram as suas heresias, saíram das mentiras, se voltaram para a palavra do Senhor, começaram a abandonar aquilo que não presta, começaram a praticar a verdade, se arrepender. Você não vê isso. É interessantíssimo que a gente vê que ninguém fala de arrependimento. Todo mundo agora é amigo de Deus e todo mundo ali fazendo tudo que não presta. Você vê as denominações, as religiões aprontando, cada um suga daqui, suga dali, engana daqui, falam do Criador, mas não obedecem a sua palavra, usam a palavra do Senhor só naquilo que lhe convém, transgridem um monte de coisa da palavra, fingem que está tudo bem e fazem orações de jejum, bota o povo para orar, para jejuar, e ali está tudo bem. Ninguém precisa se arrepender de nada, está tudo legal. Está todo mundo muito bem e vamos orar. E aí o Senhor fala, né? No entanto, que as vossas maldades fazem separação entre vós e vosso Deus, os vossos pecados nublaram e esconderam a face do Senhor. E quanto não houver um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento, não adianta achar que o Senhor não conhece as intenções. Você pensa que Ele não sabe que quando a pessoa vai orar só para se ver livre da situação difícil? Você pensa que Ele não sabe quem está jejuando porque realmente quer obedecê-lo e fazer a sua vontade, e não apenas alguém que jejua para se ver livre de uma situação complicada? Isso é muito interessante, porque se todo mundo se lembrasse do Salmo 139 nessa hora,
com certeza as coisas iam ser diferentes. Meu amigo, se arrependa. Você quer orar ao Senhor, quer jejuar, faça isso. Mas se arrependa primeiro, mude, se converta ao Senhor, para que os ouvidos dele venham estar atentos à tua oração, para que o teu sacrifício não seja vão, porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Senhor. Enquanto a gente não se arrepender, se converter ao Senhor de verdade, abandonar as práticas do pecado, não adianta a gente querer dar uma de povo justo e achar que Deus é igual ao homem. Eu vou lá, vou passar a perna nele, vou fingir que está tudo bem, dar um sorriso para ele, vou pedir alguma coisa, fazer isso e aquilo, vai estar tudo certo. Não. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe as nossas intenções. Ele sabe quando o Joãozinho, quando Mariazinha, quando o Luizinho vai orar. Ele sabe o porquê que cada um está orando. Ele sabe quem está arrependido e quem não está. Não adianta querer enganar o Criador. E a prova disso é que o Criador, o nosso eterno Deus, ele criticou Israel pela atitude religiosa deles. Quando eu leio essa passagem aqui agora que nós vamos ler, de Isaías 58, tem até um título aqui na Bíblia, que o jejum que agrada a Deus, né? Esse jejum que agrada a Deus e também mostra aqui também um jejum que não agrada ao Senhor. Aqui mostra coisas que nós deveríamos refletir. E eu vou ler aqui para vocês entendam. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver o povo a sua própria transgressão, mostra à casa de Jacó o seu pecado. Você vê que o Criador fala com o profeta para mostrar à casa de Jacó, a Israel, a transgressão deles, para mostrar o pecado deles. Ou seja, eles tinham que reconhecer as suas culpas. E o profeta Isaías foi levantado para isso. E o Senhor falou, mostra o pecado deles. As pessoas hoje elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Querem fingir que tem contato com o Criador. Querem fingir que está tudo bem, mas não adianta, gente. O próprio Senhor fala que Ele sonda e conhece cada um. A gente leu agora no Salmo 139. E aqui diz, grita a plenos pulmões, não te contenhas, falando com Israel, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faz ver o povo a sua própria transgressão. Mostra a casa de Jacó o seu pecado, ou seja, para anunciar as transgressões dele, para mostrar o que está errado. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do Senhor do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. Ou seja, você percebe no versículo 2 de Isaías 58 que eles fingiam ser uma nação que estava fazendo o que era reto diante dos olhos do Senhor. É a mesma coisa que nós estamos vendo hoje. Nós vemos uma nação que finge ser reta diante do Senhor. Não, vamos orar, é Deus para cá, Deus para lá. O nome do Senhor é citado de uma forma, é Deus para lá, Deus para cá, é o Senhor. Eles usam o nome do Criador, dizem que são muito tementes a Deus, mas a gente não vê isso na realidade, na prática. Uma nação que fala muito em Deus, mas que não anda como diz a palavra do Senhor. Está como no versículo 2, fingem ser, parecem ser pessoas desejosas de conhecer o Senhor. Diz aqui no versículo 2, no finalzinho, solicitam-me decisões justas, demonstra a vontade de que Deus se aproxime deles. É uma grande encenação. Você vê líderes religiosos, você vê governantes, todo mundo fala de Deus, mas todo mundo faz o que é contrário à vontade do Senhor. Então isso é o que nós estamos vivendo hoje. O versículo 3 vem dizendo, e questionam, por que jejuamos regularmente e tu não reparas? Eles fazem essa pergunta. Temos mortificado e humilhado sobremaneira nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Eles fizeram essa pergunta. A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum correreis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais vossos trabalhadores. Aí começa a coisa que fica diferente, meu amigo? Porque aqui começa a falar
que eles jejuavam regularmente, eles ficavam ali se humilhando, mas o Senhor não ouvia o sacrifício deles, não percebia o sacrifício deles. O Senhor rejeitava. O Senhor via que tudo aquilo não era original, não era verdadeiro, era uma farsa. Eles estavam fazendo aquilo só por uma religiosidade, talvez para se ver livre de alguma situação. E o Senhor fala por quê, né? E eles vêm perguntando por quê, que eles perguntam por quê que o Senhor não toma conhecimento de tudo isso. Mas por quê? Porque eles corriam atrás dos seus próprios negócios, das suas próprias vidas, dos seus próprios interesses. Eu pergunto, será que vão fazer um dia jejum aqui na nação para que as pessoas venham se arrepender e se converter ao Criador? Ou só jejum para que as pessoas venham ser livres do coronavírus, para que a economia venha melhorar? Esse é o interesse do povo. O povo só jejua e ora a seus próprios interesses. No dia que eu vi aqui no Brasil um líder falar: vamos orar e jejuar para nos arrepender dos nossos pecados, para mudar as nossas atitudes diante do Criador, para nos convertermos à vontade dele, para andarmos segundo a palavra dele, aí sim vai ser um jejum que agrada ao Senhor. Vão ser orações que o Senhor vai se agradar. Mas enquanto convocar a nação só para se ver livre do coronavírus, dessa praga que está aí, enquanto convidar a nação só para jejuar para a economia do país melhorar, gente, o Senhor conhece as intenções de todo mundo, não adianta enganar. Tem que orar? Tem que jejuar? Tem. A questão não é a oração nem o jejum, mas como ela é feita. Então, no meio de tantos milhares de pessoas que jejuaram esses dias, muitos tiveram o seu jejum aceito e as suas orações. Outros, porém, só passaram fome. Então, se perguntando: o Senhor não tem ouvido? Nós nos humilhamos à toa? O Senhor não tem atentado para o nosso sacrifício? Mas não, porque só estão buscando os próprios interesses. Qual é o interesse da nação? Se ver livre do corona e ter a sua situação financeira econômica elevada. Só isso. Você não vê ninguém falando de arrependimento. Aí o versículo 4 diz assim: ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussões e rixa, em brigas violentas como socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. É assim que está hoje. O povo apronta, briga, discute para lá e para cá, leva uma vida de impiedade. Aí a nação aí numa situação tão ruim e as pessoas não querem se arrepender e ainda esperam que as suas orações venham a ser ouvidas nos altos. Infelizmente tem muita gente assim. E muitos são evangélicos, dependentes, são pessoas que estão em várias religiões, que aprontam para lá, aprontam para cá, fazem isso, fazem aquilo, fazem mal ao seu próximo, discutem, destroem vidas, destroem famílias, fazem tudo quanto é tipo de coisa. E como diz aqui, né, no versículo 4, na última parte: espero que a voz venha a ser ouvida nos altos céus. É triste, mas não vai ser ouvido. Aí vem o versículo 5: porventura foi esse jejum que idealizei? O Senhor perguntando: foi esse jejum que eu quis? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo e se deite sobre o pano de sacos em cinza, em sinal de grande lamento? Ora, é isso o que chama de jejum e dia agradável a Yahvé, ou ao Senhor? O Senhor já faz essa pergunta. Será que o jejum que o Senhor quer é que as pessoas passem fome, fiquem prostradas? Somente isso? É isso que Ele espera da nação, do povo? Não, nada disso. Versículo 6. O jejum que desejo não é este. Nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que põe em liberdade os oprimidos e que despedaças todo jugo? É isso que o Senhor quer. Não é isso que Ele quer? Que você venha parar com a malignidade, com a injustiça, que a nação toda pare com a malignidade, com a injustiça, com as opressões, que os governantes, parem com as opressões, com as malignidades, com a opressão para com as pessoas. Não é isso que Ele quer?
Ora, não é partilhar o alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizerdes assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, e a tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Mas quando toda a nação, como todos nós, fizermos o que o Senhor quer. O jejum que Ele quer não é passar fome. O jejum que Ele quer é parar de praticar impiedade acima de tudo. E para quando você jejuar, o Senhor ver o teu sacrifício, o Senhor ouvir a tua oração. E vem dizendo mais: assim clamarás a Yahvé, e Ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isso se afastarem do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se com a renúncia própria beneficiares o que tem fome e buscar satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como um meio-dia. Yahvé será o teu guia continuamente e te segurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Olha só, mas isso quando a pessoa parar de praticar a malignidade, quando parar de oprimir os necessitados, quando a gente realmente começar a praticar a justiça do Senhor, aí então o Senhor vai ouvir a oração da nação, vai ouvir o clamor, vai receber o jejum de toda a nação. Mas enquanto a pessoa achar que jejum é só passar fome, enquanto a pessoa não mudar, enquanto a nação não mudar, se voltar para a palavra do Senhor, parar de oprimir, parar de enganar, parar de maltratar uns aos outros, não tem negócio nenhum de jejum que vai ser atendido e nem oração. É perder tempo. Nós cristãos temos que falar a verdade. Não adianta eu fingir que está tudo bem. Os governantes estão oprimindo o povo e, por sua vez, muitos oprimem uns aos outros. E o que está acontecendo? Estão querendo orar e jejuar, fazer preces, orações, achando que o Criador é como o homem que pode ser enganado. Ele não pode ser enganado. Não adianta querer enganar o Criador. Agora você vê aí, Jeremias 7, versículo 16, diz assim: e tu, Jeremias, não interceda por este povo, e não eleves em favor dele um só lamento ou oração, e não insistais junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Isso aqui é coisa muito séria, meu amigo. Eu aconselho você ler Jeremias capítulo 7 todo. Eu vou resumir aqui para você entender um pouco, mas leia Jeremias capítulo 7 todo, que a gente não vai ter tempo aqui de ler tudo. Mas por que o Senhor fala ao profeta Jeremias para não orar por esse povo? Aqui, no caso, estava se referindo ao povo de Israel, Jeremias 7,16. Será que o Senhor é ruim se eu não amava o povo? Não. Como eu já falei, o Salmo 139 mostra que o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, Ele sabe as nossas ações, tudo. Então não adianta querer enganar. E o profeta Jeremias recebeu uma ordem do Senhor para que não levantasse clamor sobre a nação de Israel, que não viesse lamentar nem orar, fazer nada, jejum, nada por eles, que o Senhor não ia ouvir. Fica bem claro aqui, ó. Não insista junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Se Jeremias pedisse por ele, o Senhor ia ouvir, mas se pedisse pela nação, o Senhor não ia ouvir. Mas por quê? Aí você vai entender quando você vai lendo mais para baixo. Você lê o versículo 17 também. Não vê tu como essas pessoas agem na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Uma pergunta. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor estava mostrando para Jeremias por que ele não ia ouvir as orações de Jeremias, clamor pelo povo, pela nação. Porque eles estavam agindo de uma maneira vergonhosa para com o Criador. E eu pergunto, aqui no Brasil, como que tem estado a situação do povo da promessa, entre aspas, vamos dizer assim, que já era o povo da promessa?
E hoje, os evangélicos, os cristãos, se denominam povo da promessa. E como tem estado a ação dessas pessoas hoje? É como se o Senhor estivesse dizendo para a gente: não vê tu o que essas pessoas fazem? Você não tem visto, meu amigo, o que tem acontecido nas ruas, nas catedrais, nos templos? Você não tem visto nada do que tem acontecido? Aí vem dizendo: os filhos ajuntam lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazerem tortas, a deusa que é chamada Rainha dos Céus. Depois ainda fazem libações, oferta de bebida derramada e há outras falsas divindades. Tudo isso para me ferir e provocar a ira. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questiona Yahvé. Por isso, assim assevera Yahvé, o Eterno: eis que a minha cólera arderá e será derramada sobre esse lugar, sobre todas as pessoas, os animais, as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Tal ira incendiará como fogo e não poderá ser extinta. Por quê? Assim afirma Yahvé Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos e outros tantos sacrifícios, e devorai toda a carne vós mesmos. Porque eu não disse nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito em relação ao holocausto e sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Então você percebe claramente aqui, Jeremias 7 todo, que você vai ficar horrorizado. Mas resumindo, o Senhor não estava ouvindo o clamor daquela nação e já falou para Jeremias: olha, Jeremias, não interceda, aqui Jeremias 7,16, não interceda por esse povo, porque eu não vou te dar ouvido quanto a isso. Por quê? Porque eles praticavam, olha, não vê tudo, versículo 17, não vês tu como essas pessoas agem na cidade, nas ruas de Jerusalém? Ou seja, pessoas que estavam desobedecendo ao Senhor, igual hoje, não muda nada. Aí vem dizendo aqui, versículo 23, Jeremias 7, entretanto eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Quer coisa boa, que venha acontecer coisas boas, andai no caminho do Senhor. Ouça a voz dele, como está escrito aqui. Não adianta querer orar, fazer isso, aquilo, sem andar nos caminhos do Senhor, sem obedecer a voz do Criador, sem se arrepender. O próprio Jeremias recebeu a ordem do Senhor: não interceda por esse povo, nem leve nada, clamor, lamento, oração, nada por esse povo. Não insista junto a mim, porque não vou te dar ouvido quanto a isso. Mas isso acontecerá enquanto a nação não se arrepender, enquanto os cristãos não se arrependerem das coisas ruins. Tudo não vai passar de sacrifício de tolo, de oração sem valor. Jejum vai ser apenas passar fome. Se eu não fizer igual está escrito em Isaías 58, que a gente leu também, parar de praticar malignidade, as coisas ruins, tudo vai ser vão, perda de tempo. Tem que fazer isso que está escrito aqui em Atos 3, versículo 19, que você está lendo aí. Diz assim: arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. O que você deve fazer para ter a bênção de Deus? O que a nação precisa fazer? Isso aqui vale para todo mundo. Primeiro, tem que se arrepender, lamentar os seus pecados, como diz aqui, arrependei-vos. Arrepender de verdade, se arrepender de verdade, lamentar os pecados. E depois de se arrepender, como diz aqui, convertei-vos. Para quê? Você precisa se arrepender e se converter? Para os seus pecados serem apagados, meu amigo. A nação, enquanto a nação não fizer isso, se arrepender, se converter, para que os pecados elas sejam apagados, nada vai acontecer. Aí depois vem dizendo, depois que a pessoa faz isso tudo, a nação também fizer isso tudo, de modo que da presença do Senhor venha tempo de refrigério. O tempo de refrigério ele só vai vir, como diz aqui em Atos 3, versículo 20,
O tempo de refrigério pela presença do Senhor só vai vir se arrepender-se, se converter-se, para que o pecado seja apagado, para então a presença do Senhor entrar na vida da pessoa e ali aquela pessoa ou até a nação ter tempo de refrigério. Refrigério é o tempo de alegria, o tempo de conforto. Só vai acontecer assim. Todo mundo, é engraçado que todo mundo quer bênção, todo mundo quer ser abençoado, quer família abençoada, quer negócio, quer vida, casal feliz, é aquela coisa, todo mundo quer ser feliz, mas ninguém quer fazer o que diz aqui, ó, em Atos 3,19, arrepender, se converter, para ter os seus pecados apagados pelo sangue do Cordeiro, para depois então vir um tempo de refrigério. É por isso que tem muita gente com a vida atormentada, não tem paz, não tem sossego, porque ainda não se arrependeu, nem se converteu. E se a pessoa não se arrepende nem se converte, os pecados não são apagados. Enquanto não se arrepender e se converter ao Filho de Deus, os pecados não são apagados. Em Mateus capítulo 4, no versículo 15, 16 e 17, diz assim: terra de Zebulon, a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região, na sombra da morte, a luz raiou. E aí versículo 17 vem dizendo: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual a mensagem que o Filho de Deus começou a pregar logo após a tentação dele no deserto? Está escrito aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se esqueceram dessa palavra arrependei-vos. As pessoas não querem se arrepender. E sem arrependimento não tem bênção, meu amigo. Não tem refrigério. Tanto é que o próprio Filho de Deus demonstra isso. Logo após ele ser tentado pelo inimigo, ele traz essa mensagem: que arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E arrependimento é para todo mundo. Até para os crentes principalmente. Eu já deixei essa palavra aqui num dos últimos vídeos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se meu povo, ou seja, o Senhor estava falando para o povo dele, povo de Israel, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos maus caminhos, em outras versões diz, converter dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, os seus erros e curarei a sua terra. Ou seja, que é bênção, tem que ter isso aqui. Tem que se afastar dos maus caminhos, tem que se arrepender. Porque se isso não acontecer, não tem bênção, não tem restauração. O povo está enganando a si mesmo, os cristãos estão enganando a si próprio. Estão achando que o Senhor é o homem que pode ser enganado. E estão achando que o Senhor não entende o que cada um pensa, as intenções. Não adianta eu querer fazer jejum para tirar o vírus daqui do Brasil, para a economia melhorar e não querer se arrepender. É por isso que essa nação ela vive aos trancos e barrancos. É por isso que a humanidade vive aos trancos e barrancos. O Senhor, como eu já falei no vídeo passado, o Senhor, ele vai fazer essa praga passar. Mas pode ter certeza que não é por causa da oração de muitos, não. É porque ainda não é a hora de acabar com as coisas, ainda não é a hora, falta muita coisa se cumprir. Tem muita coisa que precisa acontecer. O Senhor não vai acabar com o mundo, com esse vírus. Tem muita coisa ainda para rolar. Mas isso é o princípio de dores. Você já sente, né? Como que é esse pouquinho de flagelo que acontece na face da terra. Imagina o que está por vir. E o que acontece? O povo não se arrepende. O povo não quer dar o braço a torcer, se converter dos seus maus caminhos. O próprio povo evangélico, eles acham que só as pessoas que estão lá fora é que tem que se arrepender, aqueles que não são crentes, entre aspas, que eles chamam de mundanos e tudo mais. E eles não entendem, que se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, quem usa o nome do Senhor, todos aqueles que são cristãos que usam o nome do Senhor precisam se arrepender, abandonar os seus maus caminhos. Quanta heresia tem dentro das igrejas evangélicas, aliás, do que eles chamam de igreja, erroneamente, chamam templos de igreja. O que tem acontecido? Tanta coisa, mas o povo não quer se arrepender. Eles fingem que está tudo bem e querem orar e jejuar e mal sabem que estão passando fome e falando com ar, falando para ninguém. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos aqui na nossa nação. E é triste saber disso.
Mas também fico feliz que no meio de tanta coisa que acontece, ainda existem aqueles que estão com os olhos abertos e aqueles cujos sacrifícios o Senhor recebe. Então, nós vamos ter um pouco de atenção, orar e jejuar, mas com arrependimento, com o coração quebrantado, de verdade, porque o Senhor conhece todas as nossas ações e nossos pensamentos. Até a próxima, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Filho dele amado, Jesus. Amém.